Hoje eu quero falar com você sobre muitos assuntos profundos. Importante que você vá lendo versículo por versículo do Provérbios 8, 9, 10 e 11, porque em cada versículo você tem um ensinamento. Venha comigo no Devocional 2024, vamos falar do que o dinheiro não compra, línguas benditas e malditas e a mulher linda que fica feia. Você já vai entender isso conosco. Capítulo 8, do versículo 10 ao 11, eu não tenho como falar de todos os versículos, então eu separei só alguns porque é muito, mas muito assunto forte. O versículo 10 e 11 diz: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Embora o dinheiro possa comprar alguns prazeres na vida, não consegue adquirir caráter, boa reputação ou um relacionamento relevante com Deus. As riquezas são voláteis e passageiras, mas a sabedoria nos leva à vida eterna por alcançarmos o favor do Senhor, que é de um valor inestimável. O versículo 35 e o versículo 36 deste mesmo capítulo diz assim: porque o que me acha vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. A vida, preste atenção nisso, está em Deus. E fora dele só existe morte. Em tudo devemos pensar: Deus está nisto que eu estou fazendo? Neste lugar que eu estou frequentando, Deus está? A pior coisa que existe é Deus não estar presente. Essa é a pior coisa que existirá no inferno. A ausência do Pai. Reflita sobre isso. No capítulo 9, no versículo 7 e 8 diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Muito forte, né? Existem pessoas que a melhor atitude que nós tomamos é permanecermos calados diante dela. O nosso silêncio gritará na consciência desta pessoa de tal maneira que aquele que escarnece de Deus ficará com a sua consciência marcada pelo nosso testemunho. Não se esqueça disso. O versículo 17, ele diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Aqui ele está falando sobre aquela mulher que é completamente vulgar, que se rende completamente a qualquer homem que aparece em seu caminho. E você tem que ter cuidado com a euforia e com aquilo que é proibido. Fazer algo proibido oferece forte emoção, mas é de uma curta duração. Logo, vai dar lugar à vergonha, ao pesar e ao nojo de si mesmo. Eu mesmo já atendi vários casos e me vem à memória uma ocasião em que eu atendi um rapaz que ele, de tanto uma mulher insistir, ele era casado, de tanto uma mulher insistir para ele levá-la a um motel, ele cedeu e foi terminar a relação sexual com ela, e ele se sentiu sujo e ele colocava a mão na cabeça, chorava dizendo: que burrada eu fiz, eu acabei com a minha vida, eu acabei com a minha família, eu acabei com o meu casamento, a minha esposa não merece isso. De fato, logo dá lugar à vergonha, ao pesar e ao nojo de si mesmo. O capítulo 10
no versículo 4, diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Que interessante, né? Trabalhar com a mão remissa é não ter disposição de investir. É a pessoa que só pensa no agora, só no imediatismo. O diligente é uma pessoa responsável, centrada e que constrói o seu futuro com base. O capítulo 10 ainda, do versículo 18 ao versículo 21, diz assim: o que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Que forte, né? A boca tem um potencial de desgraçar a vida e afetar o futuro. Quanto mais nós falamos, mais probabilidade a gente tem de errar. Temos que vigiar os nossos lábios. Temos que cuidar para não espalhar calúnias, notícias falsas. Essa atitude é a atitude do insensato. O sábio, ele mede as palavras. Nossa língua deve ser usada para fazer o bem e não destilar veneno. Devemos elogiar, animar, fortalecer com palavras as pessoas ao nosso redor. O sábio refreia o ímpeto de ir falando tudo que lhe vem à mente. Ele raciocina, ele reflete e ele vigia a sua boca. O versículo 22, ele diz: como joia de ouro em focinho de porco, assim é... Aliás, no versículo 22 do capítulo 10 primeiro, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. O que vem de Deus, guarde isso, acrescenta, soma, multiplica em nossas vidas. O contrário é sinal que não veio dele. Você quer saber se o que você tem, quem está na sua vida, o que você alcançou veio de Deus ou não? É só você atentar para estes detalhes. Você vai saber se é bênção ou se é maldição. O capítulo 11, o versículo 1 é muito profundo. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso do justo é o seu prazer. Você sabe que nós vivemos numa era em que as pessoas elas buscam sempre se aproveitar dos outros. Trapacear é algo que Deus abomina. A balança enganosa significa sermos parciais diante de casos e buscarmos tirar proveito de pessoas. Nós devemos ter um comportamento justo. Mesmo que você diga que todos não são, você não deve seguir todos. Você deve seguir os princípios divinos. No capítulo 11, ainda no versículo 22, olha que interessante agora. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Como é feia uma pessoa indiscreta, né? Ela pode ser a pessoa mais bonita que seja, mas agiu com indiscrição, já deixou de ser bonita. Ela torna-se o centro das atenções, essa pessoa que é indiscreta. Mas ao mesmo tempo ela se torna uma pessoa sem credibilidade. A indiscrição torna a mais linda das mulheres a coisa mais vergonhosa que se possa ver. Então, fica a dica a todos e a todas que nos acompanham.
No versículo 25 ao versículo 28, para terminar, ele diz: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. E aí ele continua falando sobre finanças, sobre vida econômica, sobre prosperidade. Saber administrar suas finanças é uma habilidade louvável. Não devemos jamais colocar nossa confiança nas riquezas. Devemos trabalhar para que o dinheiro nos sirva e não nós venhamos servir ao dinheiro. Quem economiza e sabe investir obtém crescimento com estrutura e estabilidade. Não seja uma pessoa que é volátil, uma pessoa que tudo que você vê na internet, tudo que você vê na rede social, tudo que você vê no shopping, tudo que você vê numa vitrine, você quer comprar. Porque agindo dessa maneira, você está mostrando ser uma pessoa que não sabe administrar. Pense nisso. Reflita sobre isso. Se esse vídeo de hoje te ajudou, envie a todos os seus contatos. Coloque aí no seu story, coloque aí no aviãozinho para enviar aos seus contatos, pegue o link para enviar nas listas de transmissão, deixe o seu like e também o seu comentário. Amanhã voltamos com mais Livro de Provérbios. Até lá!